Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma vez ao vivo, né, para fazer uma live para vocês com um convidado, né, uma live que a gente estava programado para fazer algumas semanas atrás, mas infelizmente não deu certo, a gente remarcou para hoje, né. A gente vai conversar um pouquinho com o Dr. Eric, que ele é endocrinologista, preceptor da residência de endocrinologia aqui no HC da UFPE. Foi meu professor de fisiologia, né, durante o início da graduação, lá em Campina Grande. E é um dos caras que, assim, o olho brilha quando ele fala sobre o tema de endocrinologia, né? Então, é muito bom conversar, é muito bom discutir os temas com ele. Vamos esperar ele entrar aqui para a gente poder convidar, né? E começar a conversar um pouquinho sobre hipertireoidismo, beleza? Lembrando que a gente fez outras lives com outros convidados, né? Falando sobre cuidados paliativos, falando sobre delírio, né? Falando sobre arritmias, e elas estão salvas aqui para a gente rever, tá? Vou convidar aqui. Por enquanto ainda não dá para ele participar, acho que é porque ele está pelo computador. Então vamos esperar ele logar aqui para a gente poder fazer. Enquanto isso eu vou olhando aqui. Deixa eu tentar fechar. Vamos ver se a gente... Vou esperar ele entrar para a gente poder convidar ele aqui e a gente começar a conversar sobre hipertireoidismo, né? Assim, é um tema que não é tão básico, assim, é um pouquinho mais complicado da gente manejar esses pacientes. E é interessante porque é um paciente que a gente não pode deixar passar, né? Porque são sintomas que, como a gente vai ver, que causam muito desconforto ao paciente, e é importante estar atento, ficar ligado nos sinais de alerta para poder manejar da forma mais adequada. Se a gente consegue agora. Agora sim. Boa noite, doutor Eric. Olá, boa noite. Tudo bom? Tudo certo. Obrigado pelo convite, mais uma vez. Ju aparecendo ali no fundo. Eu gostaria de agradecer a presença do senhor aqui, né, de ter topado estar na live aqui com a gente para conversar um pouquinho sobre hipertireoidismo, né? Como já falei, doutor Eric é preceptor da residência de endocrinologia, foi meu professor de fisiologia lá em Campina Grande, e é um dos caras que tem mais paixão, assim, pelo que ele faz, pelo que ele fala. O olho dele brilha, vocês vão ver aí pela live. E é um cara que gosta muito, assim, é uma coisa que até contagia a gente quando a gente tá perto. É muito massa isso aí. Fazer a pessoa até querer fazer endócrino, né? Eu Eu gosto fica uma de, vontadezinha. eu gosto de tentar convencer. Mas é muito bom mesmo. Falar sobre o que você gosta, fazer o que você gosta, aí você acaba, o olho brilha porque você gosta do que está fazendo, né? É muito massa. Então vamos lá, né? Vou começar com um caso, né, para a gente poder discutir hipertireoidismo. Então vamos lá. Dona Maria Trabe, né, uma paciente de 42 anos, que ela chegou no postinho, né, com a queixa de Maria. ansiedade e perda de peso, né? Depois de contar toda a história da vida dela em 5 minutos, assim, falando sem parar, ela referiu principalmente, né, um quadro de ansiedade, tremores, sudorese e de ser muito magra, mesmo ela comendo bem, né? Então, como a gente está falando de hipertireoidismo, né, são sintomas e sinais bem sugestivos, né? A gente sabe que aquela paciente que, como o senhor falou lá no começo, na faculdade, que isso aí me marcou bastante, aquela paciente que fala, que ela é tão agitada que vai lhe contagiando e você vai entrando na onda dela, né? Vai pegando a energia dela e vai ficando meio agitado também durante a consulta, Eu sou assim né? mesmo. Do mesmo jeito, hipotireoidismo, eu vou ficando com sono, assim, com o É, hipotireoideu clássico, né? e então, assim, aí então, para definir tudo, o que é o hipertireoidismo, né? O hipertireoidismo é uma síndrome clínica, né, em que você tem um excesso de efeito dos hormônios tireoidianos. Né, eu digo excesso de efeito porque esse excesso ele pode se dar ou porque tem uma produção aumentada pela tireoide, ou porque existe uma secreção, uma liberação aumentada pela tireoide, ou até porque o paciente está fazendo uso de uma dose elevada, por exemplo, de levotiroxina. Então, se você tem excesso de hormônio tireoidiano, causando excesso de ação nos tecidos, você vai ter uma síndrome clínica que vai compor o hipertireoidismo. Lembrando que hipertireoidismo não é
a etiologia, né? A síndrome. Você precisa ainda encontrar a etiologia dessa síndrome. A gente, às vezes, vê muito pessoal tratando hipertireoidismo como se fosse a doença só, ela. Não, ela é uma síndrome que você precisa achar a causa para poder tratar de forma adequada. Uhum. E além desses sintomas que eu falei, o que é bem característico, o que é que a gente precisa ficar atento? E, assim, um detalhe que pode passar despercebido pelo paciente, que ele pode não se queixar, mas que é uma coisa que se manifesta comumente no hipertireoidismo. O que é que a gente poderia pesquisar? Como é que a gente não deixa passar isso aí? Tem muitos sinais e sintomas, né? Quase todos os sistemas a gente vai ter alguma alteração. Então, o sistema cardiovascular, se o paciente não refere, perguntar sobre palpitação, avaliar também objetivamente esse sinal, taquicardia ou arritmia. São pacientes que podem fazer, inclusive, fibrilação atrial. Pesquisar sinais de insuficiência cardíaca também, porque esses pacientes podem fazer insuficiência cardíaca de alto débito. Na questão da pressão arterial, né? Você pode ter uma hipertensão e geralmente com aquele diferencial alto, uma pressão sistólica bem mais alta em relação à pressão arterial diastólica. Pele quente, úmida, é um paciente que tem intolerância ao calor. Então, se você aperta a mão do paciente com hipertireoidismo, você já pode sentir que tem alguma coisa errada ali, a mão quente, a mão úmida, né? E isso é um sinal da vasodilatação periférica para liberar o excesso de calor que ele tá produzindo. Hiperdefecação, né? Não é necessariamente diarreia, então aquele paciente que está indo mais vezes por dia ao banheiro evacuar, isso às vezes ele não vai referir, você tem que perguntar diretamente. Um sinal característico é a retração palpebral, que não necessariamente significa oftalmopatia, né? O paciente, ele pelo ativação adrenérgica, que está em excesso, isso acontece com qualquer causa de hipertireoidismo, isso dá uma retração palpebral e faz aquele sinal de lead lag, né? Acho que todo mundo já deve ter ouvido falar, você pede para o paciente seguir, né? Pode ser uma caneta, um dedo, o globo ocular, e quando ele vai descendo o globo ocular para baixo, né, a pálpebra não desce, não acompanha, então você vê a esclera entre a pálpebra e a pupila. Né? É um sinal de retração palpebral que não significa doença de Graves, que as pessoas às vezes confundem. Né? É um sinal que qualquer hipertireoidismo pode ter. Não, se tiver oftalmopatia, você vai chamar mais a atenção para Graves, mas não necessariamente você vai ter isso. Às vezes são pacientes que se expressam com algum quadro psiquiátrico mesmo, até uma psicose você pode ter associado, principalmente nos casos mais graves. Né? Então são sinais que você tem que ter muito do exame físico, do olhar também, o paciente que tem tremor de extremidades, às vezes não é um tremor evidente, porque é um tremor fino. Até uma coisa que você pode fazer prática, colocar uma folha de papel, pede para o paciente tirar a mão, coloca uma folha de papel em cima, e aí você vai perceber o tremor, né? Daquela folha, porque às vezes não é algo tão perceptível, não é algo que ele vai nos dizer, nos referir, a gente tem que realmente buscar ativamente. Né? Quando o paciente tem um quadro clássico, assim, você tem praticamente certeza de como vai vir o exame dele, é muito diferente do hipotireoidismo, que os sinais são mais inespecíficos. Uhum. E assim, falando um pouquinho do exame físico, né, essa questão da folha de papel, o que é que a gente tem que ver no exame físico, se existe algum sinal que é patognomônico, assim, do hipertireoidismo? Obviamente, palpar a tireoide, né? Isso aí, você está suspeitando de hipertireoidismo. Na verdade, todo exame físico tem que ter palpação de tireoide, né? Fica a dica. Mas se você está suspeitando de hipertireoidismo, aí você não pode deixar passar. Você precisa fazer a palpação da tireoide. E, além do bócio difuso, que você pode ter, principalmente na doença de Graves, tem sinais quase patognomônicos da principal etiologia, que é a doença de Graves. Né? Então, não é um sinal patognomônico do hipertireoidismo, é um sinal patognomônico da etiologia do Graves, né? Que é a presença de frêmito ou até sopro. Não sei se alguém já auscultou a tireoide, mas você pode auscultar a tireoide quando você suspeita da doença de Graves, porque o aumento do tecido tireoidiano é acompanhado também por um aumento da vascularização. E a tireoide é uma glândula muito vascularizada. Né? Na verdade, é até desproporcional a quantidade de vasos que você tem ali na tireoide em relação a outros tecidos. E no Graves se acentua. Então, se você palpa, ou se você ausculta, você vai ver um frêmito ou um sopro. Isso aí eu poderia dizer que é quase patognomônico de Graves. Outro sinal que você vai ter que pesquisar pensando em Graves é a oftalmopatia. Né? Você tem que aí lembrar de diferenciar da retração palpebral. Então, além da retração palpebral, que pode ocorrer em qualquer causa, procurar a oftalmopatia. Proptose
e sinais inflamatórios, né? Hiperemia de conjuntiva, hiperemia palpebral, edema palpebral, né? Procurar sinais dessa oftalmopatia, que aí eu diria também que é quase patognomônico de Graves, né? Porque pode acontecer, por exemplo, do paciente ter um tumor retroorbitário, principalmente se você tiver só uma oftalmopatia unilateral, aquele tumor vai empurrar, vai causar uma proptose, né? Pode até causar edema, alguns sinais inflamatórios, e não necessariamente aquele dali ser oftalmopatia de Graves. Então, há relatos de casos em pacientes que tinham hipertireoidismo, achava-se que era uma oftalmopatia, e quando vai ver, não era um tumor retroorbitário. É mais raro, mas pode acontecer. Outro sinal que a gente, como endócrino mesmo, esquece de procurar é a dermopatia de Graves ou dermatopatia de Graves, né? Que você procura geralmente na face anterior da perna. A gente esquece de procurar. E aí você vai ter como um mixedema mesmo, a pele casca de laranja nessa região. O paciente, muitas vezes, ele não vai referir isso, não. E a gente tem que buscar, porque se está presente, também vai chamar a atenção para a doença de Graves. Então, os sinais presentes no exame físico são mais para chamar a atenção, para guiar o diagnóstico para a doença de Graves. Claro que na palpação da tireoide você pode achar um nódulo também, principalmente se for um nódulo maior, e aí já vai desconfiar de ou bócio multinodular tóxico, ou doença de Plummer, que é o bócio nodular tóxico, como causa do hipertireoidismo. Uhum. Com relação à palpação da tireoide, eu estava escutando um podcast que falava sobre hipertireoidismo esses dias, e ele relatava colocar uma folha, né? Como o senhor falou de colocar na mão, colocar uma folha na tireoide e deixar encostada assim e ver se ela treme. Né? Para procurar o frêmito, né? Para procurar o frêmito, que isso aí ajudaria, né? Porque assim, eu acho que é uma coisa que eu particularmente tenho bastante dificuldade para palpar a tireoide. Eventualmente eu palpo, confesso que eu não faço em todos os pacientes, mas eventualmente eu palpo a tireoide, principalmente quando penso em alguma tireoidopatia, né? Mas é uma coisa que precisa de um treino, né? Então isso aí... Precisa, você falou certo. Palpar a tireoide não é uma coisa que você aprende em uma semana, ou com poucos pacientes. Aí é questão de tempo mesmo. Quanto mais você palpar, mais fácil vai ficando. Você vai adquirindo mais habilidade. Então é preciso palpar aí centenas de tireoide para você ter uma experiência. Mas você só vai chegar nisso tentando, né? Fazendo. E falando um pouquinho sobre essa palpação de tireoide, o senhor prefere fazer como? Como é que o senhor recomendaria? Fazer pela frente com o dedão ou por trás com a... Tanto faz. É a forma como você achar melhor. Eu prefiro pela frente, porque eu tô olhando também para a tireoide, eu prefiro sempre ver. Mas qualquer uma das técnicas é adequada. Ou por trás do paciente, ou pela frente do paciente. Tanto faz, quem decide isso é o médico que vai examinar. Não existe uma técnica melhor do que a outra. É a técnica com a qual você se identifica e com a qual você consegue palpar. O que importa é você palpar. Seja frente, seja atrás. Beleza. Então, e aí, assim, sobre a investigação, né? A gente recebeu a paciente, está pensando que ela tem um quadro de hipertireoidismo. O que é que a gente vai solicitar de exame? O que é que a gente pode começar? Como é que a gente vai pedir TSH, T4 livre, né? Mas assim, com relação a outras solicitações, T3, ultrassom, etc. Como é que é isso aí? Pronto, na suspeita do hipertireoidismo, além do TSH e do T4 livre, falando do perfil hormonal, é importante solicitar o T3 também, tá? Por quê? Existe uma situação que se chama T3 toxicose, em que você tem a elevação do T3 com a queda do TSH, mas o T4 livre continua normal. Tá? Então, faz parte da propedêutica diagnóstica você solicitar T3. Diferente do hipotireoidismo. Hipotireoidismo, T3 não tem serventia. Você só vai solicitar o T4 livre e o TSH. Na suspeita de hipertireoidismo, você dosa os três. T3, T4 livre e TSH. E aí fica a informação importante também, não dosar T4 total. Tá? Só vai atrapalhar. Então, você vai investigar, você dosa o T4 livre. O T3 pode ainda ser total, porque as técnicas laboratoriais ainda não nos permitem ter confiança absoluta no T3 livre. Então, se você pegar até os guidelines, as diretrizes de hipertireoidismo, elas vão indicar ainda o T3 total devido a esse aspecto. Tá? Além desses três, que são para confirmar, né? Então, você pede, confirma a doença, você vai precisar de outros exames justamente para buscar a etiologia, como eu falei, né? Você precisa dar o diagnóstico etiológico para poder fazer a programação terapêutica. Então, para buscar a etiologia, a gente tem o TRAB, né? Inclusive, a senhora do seu caso, o cliente chamava... Como era? Maria Trabe. Maria Trabe.
O TRAB positivo, ele vai ser específico para a doença de Graves. Lembrando que 80% ou mais dos casos de hipertireoidismo são causados por doença de Graves. Né? Para dar o diagnóstico em si, não necessariamente você precisa do TRAB, porque se você tem um hipertireoidismo com bócio, né, principalmente você vê essa hipervascularização com oftalmopatia clara, principalmente bilateral, você sabe que é Graves. Você não tem a obrigação de solicitar o TRAB para dar o diagnóstico. Né? Mas é um exame que vai ajudar, principalmente quando a gente vai pensar em terapêutica, tá? Que a gente deve falar daqui a pouco. Então, assim, a tendência atual é, se você tem um TRAB disponível, solicite. Tá? Pelo menos a minha conduta é, se eu tenho um TRAB, a nível de saúde pública, infelizmente, não é acessível a todos, mas se tiver a disponibilidade, eu acho que vale a pena solicitar para todo paciente que você suspeita de doença de Graves. Além do TRAB, e ainda saindo da parte de laboratório, indo para a parte de imagem, ultrassom de tireoide para todos. Tá? O ultrassom de tireoide, ele pode lhe ajudar a corroborar o diagnóstico de doença de Graves, porque aí você vai ter um bócio, uma glândula hipervascularizada, então se você faz ultrassom com Doppler, você vai conseguir ver essa hipervascularização, e é bem característico na doença de Graves, vai corroborar mais ainda seu diagnóstico, mas também a procura de nódulo, né? Porque a gente pode ter o bócio multinodular tóxico ou o bócio uninodular tóxico, que é a doença de Plummer. Então, se você tem o hipertireoidismo diagnosticado e você faz um ultrassom e você encontra um ou mais nódulos, principalmente se um desses nódulos está acima de 2 centímetros, você vai precisar partir para um próximo passo diagnóstico, que é a cintilografia de tireoide. Né? Para que a cintilografia de tireoide? Para saber se um ou mais desses nódulos são hipercaptantes. Porque se for hipercaptante, você mudou seu diagnóstico. Né? Você pode ter, por exemplo, hipertireoidismo, o TRAB deu negativo, você encontra nódulo, faz esse cintilo. Se essa cintilo mostra um nódulo hipercaptante, você tem o bócio nodular tóxico. Se mostra mais de um nódulo hipercaptante, que é o que chama nódulo quente, você tem um bócio multinodular tóxico. Ô, Eric, e se o TRAB for positivo e tiver vários nódulos, se entre esses nódulos você tem principalmente um nódulo dominante, maior que 2 centímetros ou mais de um, é importante você fazer a cintilo também. Porque existe, embora seja mais raro, existe associação de doença de Graves com doença de Plummer. Né? Chama, eu não sei se, eu nunca pronuncio direito, porque esse nome é com estrangeirismo, mas seria Marin-Lenhart, né? O nome dessa síndrome. Então tem associação dos dois, e você pode deixar passar o diagnóstico. Né? Então é importante seguir esse passo propedêutico. Né? Então, TRAB e ultrassom para todos. Se você não tiver um TRAB, no ultrassom pelo menos você vai ter. Se tiver nódulo no ultrassom, cintilografia de tireoide. O TRAB ele está envolvido na questão da oftalmopatia, né? Também do edema pré-tibial, né? Também relacionado a... Isso. E teria alguma coisa a ver assim? Ou basta a presença dele, ou teria questão de níveis de TRAB, isso aí relacionado sim. a... Níveis maiores de TRAB aumentam a chance do paciente desenvolver oftalmopatia, principalmente oftalmopatia, né? Como a dermopatia é mais rara, a gente tem mais estudos com associação com oftalmopatia. Então, TRAB em níveis muito altos aumentam, sim, o risco de oftalmopatia. Até para você pensar no tratamento, né? Porque a gente sabe que iodo radioativo pode precipitar uma oftalmopatia que não existia ou agravar a oftalmopatia. Níveis muito altos de TRAB podem ser até considerados uma contraindicação relativa para esse iodo. Ou, se você for fazer o iodo, você fazer uma profilaxia com corticoide. Né? Porque realmente eles predizem o aparecimento, o agravamento da oftalmopatia. Beleza, então a gente já viu aí o quadro clínico, né? Viu como é que a gente ia fazer essa investigação. E com relação ao tratamento, assim, de uma forma geral, o que é que a gente pode fazer de tratamento? Eu estava dando uma olhada, aparentemente tem muito de controle de sintomas e essa questão do controle da produção da tireoide, tanto para o bócio multinodular tóxico como para a doença de Graves, né? Parece que é uma coisa similar. E aí, como é que é? Tá. Controle sintomático, geralmente a gente faz com beta-bloqueador, isso aí vai depender da etiologia. Então, para você diminuir a descarga adrenérgica, diminuir tremores, diminuir palpitação, beta-bloqueador pode ser para planolol ou qualquer outro, tá? E aí é igual para qualquer etiologia. O tratamento da doença de Plummer e do bócio multinodular tóxico, você vai partir para iodo, tá? Ou cirurgia. Isso vai ser muito relativo, vai depender, por exemplo, paciente com bócio multinodular tóxico, tem muito nódulo,
você não consegue funcionar, saber qual é o benigno, qual é o maligno, tem uma certa dúvida ali diagnóstica, ou nódulos muito grandes, e aí você vai acabar optando por cirurgia. Do mesmo jeito na doença de Plummer, né? Nódulo maior costuma responder menos a iodo, mas na maioria das doenças de Plummer a gente consegue resolver com iodo, faz dose de 20 mg/ri. Na bócio nodular tóxico, se for fazer iodo, faz dose mais alta de 30 mg/ri. E não adianta tratar com antitireoidiano de síntese, que seria tapazol, propiltiuracil, essas doenças nodulares autônomas. Você pode tratar até fazer o tratamento definitivo, né? Até para um paciente se sentir melhor, ficar menos sintomático, ir para uma cirurgia ou para o iodo com menos sintomas, mas não tratamento crônico, né? Então você vai vai ter que partir para um tratamento definitivo. Na doença de Graves, você tem 3 opções de tratamento. Ou você faz o tratamento medicamentoso, ou você faz o radiodo, ou você faz a cirurgia, tá? O que é considerado primeira linha é o tratamento medicamentoso. Aí você tem a opção de tapazol ou de propiltiuracil. Geralmente a gente prefere o tapazol, né? Raramente a gente vai ver alguém fazendo propiltiuracil. O tapazol não é tão mais caro assim e é uma droga dá menos hepatotoxicidade, menos hepatotoxicidade grave, né? E ela é a preferida para o tratamento, tem uma vida maior também, você faz só uma vez ao dia, então ela é a preferida. Quando você tem efeito colateral com antireoidiano de síntese, ou você não tem resposta, o paciente não melhora, aí você pode pensar na segunda linha de tratamento, que seria o radiodo ou a cirurgia. Preferência pelo radiodo. Tá? A cirurgia, ela basicamente vai ser a última opção. Ela vai ser mais indicada, por exemplo, para paciente que tem um nódulo suspeito de câncer, ou que já tem sintomas compressivos, ou que tem contraindicação ao iodo e não está respondendo ao tratamento medicamentoso, e aí você precisa de um tratamento definitivo. Mas ela fica mais lá como terceira linha de tratamento. Tá? Claro que você pode também indicar o iodo como primeira linha. Isso é relativo. Por exemplo, uma paciente já que está com um quadro mais grave, principalmente com manifestações cardiovasculares, insuficiência cardíaca, fibrilação atrial, você precisa ser mais rápido, né? E a gente sabe que com o iodo você pode conseguir uma resposta mais rápida, que é um tratamento definitivo, e um paciente muito grave pode não responder tão rapidamente a um antitireoidiano de síntese. É muito diferente, uma paciente tem poucos sintomas, você faz um antitireoidiano de síntese, você vai ter uma boa resposta. O paciente mais grave, principalmente com manifestações cardiovasculares, você não pode ter esse efeito, essa resposta tão rápida. Então, às vezes, é melhor partir direto para um tratamento definitivo, e aí, nesses casos, fazer iodo, tá? Seria mais ou menos essas linhas gerais. Então, assim, na verdade, teria esse passo a passo aí da gente tentar... seria mais por questão de comodidade posológica e tudo, ou teria diferença comparando um tratamento com outro, né? Porque, assim, o que a literatura traz é que, pelo menos a última vez que eu tinha visto, né? A literatura que tem nos textos é que eles são equivalentes, né? Não tem, assim, de resposta, né? Para controlar, eles são equivalentes. Agora, se você olhar um antireoidiano de síntese, vai ter mais recidiva. Então, se você controla usando tapazol, né, você vai ter maior chance de recidiva. Se você faz o iodo, pode ter recidiva ainda, mas a chance é menor. Mas o que é que você vai ter mais? Hipotireoidismo, bem mais. Né? Então, é um paciente meio que você troca uma doença pela outra. Você deixa de ter hipertireoidismo, mas que a gente sabe que está associado a uma alta mortalidade, né, e passa a tratar um hipotireoidismo que, na teoria, é uma doença mais fácil de controlar, tá? Mas a chance de recidiva é menor. Com antitireoidiano de síntese, você consegue uma ótima resposta comparável ao tratamento com iodo, sim, como você está falando, mas existe uma chance maior de recidiva. Tem poucos estudos head-to-head, que a gente chama, né, comparando um ao outro. Os estudos que comparam mostram isso aí que você falou. A resposta em relação ao controle de hipertireoidismo é semelhante, mas o iodo vai ter mais hipotireoidismo, vai ter mais chance de o paciente agravar a oftalmopatia de Graves, porque a gente sabe que o iodo é um fator de risco para agravamento da oftalmopatia de Graves, né? E a chance de recidiva vai ser menor. Você tem que botar tudo numa balança para decidir. E tem outra coisa que você pode colocar na balança também, que é a vontade do paciente. Né? Tem paciente que não quer fazer iodo. Eu já peguei paciente que não quis. Eu já peguei paciente que tinha, por exemplo, urticária, né? E a gente sabe que o metimazol, por exemplo, ele pode agravar a urticária. Eu não queria fazer o metimazol, mas o paciente não quis fazer iodo de jeito nenhum. Eu tentei o metimazol, o que é que aconteceu? Piorou da urticária. Ele acabou indo pro iodo de qualquer jeito. Tá? Mas, assim, tem paciente que reluta para fazer. Tem paciente que tem medo de alergia ao iodo.
quando, na verdade, nem todo médico sabe, mas ter alergia a iodo não significa que você vai ter alergia ao iodo radioativo, né? Você não tem, na verdade. Você, por exemplo, tem alergia a contraste iodado, mas você não tem alergia ao iodo radioativo. Então, mesmo paciente que tem alergia a iodo pode fazer iodo radioativo tranquilamente, mas tem paciente que tem medo. Né? Você tem que explicar que não e tentar desmistificar um pouco o iodo, principalmente o nome radioativo, a paciente já fica com medo, desmistificar isso quando o iodo está bem indicado, você precisa fazer. Uhum. Beleza. E assim, questão do segmento, como é que a gente faria, como é que é o acompanhamento desse paciente? Né? Até a questão dessas drogas antiroidianas de síntese, teria um tempo máximo que a gente usa? Como é que é isso aí? Tem sim. O que é recomendado hoje em dia? Você começa o metimazol, você geralmente começa com uma dose de 10 a 30 miligramas, isso vai depender muito do grau de hipertiroidismo dele, aí é uma decisão bem subjetiva do médico mesmo. Você vai começar de 10 a 30 e aí vai acompanhando e vai diminuindo essa dose, sempre tentando deixar a menor dose possível, para completar 12 a 18 meses de tratamento. Então, chegou a 12 a 18 meses, o que é que eu vou fazer? Eu vou avaliar se eu tenho condições de retirar a droga, de retirar o tratamento. Uma das formas de fazer isso, além, óbvio, do controle da função tiroidiana, do controle sintomático do paciente, é dosar um TRAB. Né? E daí a importância de eu ter tido um TRAB inicial. Porque eu vou ver o que aconteceu com esse TRAB. O antitiroidiano de síntese, o tapazol, é uma droga imunomoduladora. Não é uma droga só que inibe síntese de hormônio tiroidiano. E ao imunomodular, ela reduz os níveis de TRAB. Então, se você chega com 18 meses de tratamento, por exemplo, o TRAB já baixou, principalmente se tiver negativo, aí maravilha, né? Você consegue retirar o tapazol com uma segurança maior do que esse paciente não vai recidivar. Agora, se esse TRAB ainda está alto, principalmente em altos títulos, né, será 3 a 5 vezes acima do limite superior da normalidade, o ideal é você fazer mais um ano, pelo menos, de tratamento. Então, você prolonga esse tratamento, tá? Se você consegue tirar a droga, obviamente você vai acompanhar esse paciente para ver se ele não vai fazer recidiva. No primeiro ano, que é a maior chance de recidiva é no primeiro ano pós-retirada. Primeiro ano você vai acompanhar mais de perto, 3 em 3 meses no mínimo. A partir do segundo, se está tudo bem, você pode ficar só com um acompanhamento anual. Se o paciente recidivar, a principal orientação é que você faça o iodo, né? Porque aí a chance dele continuar recidivando vai ser maior. A não ser que ele não queira, ou que seja uma recidiva, é uma recidiva muito leve, você acha que dá para fazer mais um curso sem precisar fazer iodo, até porque tem sempre que lembrar que ao fazer iodo, esse paciente vai desenvolver hipotiroidismo, tá? Você pode tentar mais um curso, não está errado, mas aí se recidivar pela terceira vez, aí não faz mais muito sentido você tá fazendo. Embora tenha saído estudos agora na última década que o paciente não fez o iodo e manteve o uso de tapazol cronicamente com doses baixas, de 5 a 10 miligramas no máximo, né? Mas o ideal era se manter com 5. Se o paciente não quer fazer iodo, ou você não quer indicar o iodo para o paciente porque não quer deixar ele em hipotireoidismo, pode manter ele com a dose baixinha a longo prazo. Agora, você não pode deixar ele com 20, 30 miligramas eternamente. Isso aí está realmente errado. Não tem nenhum estudo que diga que a gente tem segurança para fazer isso. A grande questão de você não tratar hipertireoidismo com droga a longo prazo, como você faz com hipotireoidismo, é que a gente não tem estudo de segurança com essas drogas a longo prazo. A gente sabe que são drogas hepatotóxicas, que podem causar granulocitose, por exemplo. Então, não é uma drogazinha que você pode fazer como você faz a levotiroxina com segurança maior. Tá? Inclusive, os estudos mostram que quanto mais tempo o uso crônico, maior esses efeitos raros aí, né? Exatamente. A gente teve uma paciente na enfermaria com vasculite pelo tapazol e ela fazia uso há um bom tempo. Há muito tempo. Vasculite com tapazol, ela é rara, mas ela é descrita principalmente em usos crônicos. Então você tem que ter esse cuidado, não é? Agora, se você conseguir, não puder fazer o iodo, ou não, o paciente não quiser, aí você pode fazer doses baixas, 5 miligramas de preferência, cronicamente. Uhum. Assim, teria alguma outra coisa que o senhor queria acrescentar sobre... Por exemplo, contraindicações de fazer o iodo. Né? Porque eu falei muito aqui, se não puder, né? A principal contraindicação do iodo é a oftalmopatia. O paciente tem uma oftalmopatia de Graves, principalmente de moderada a grave, você não deve fazer iodo. Porque se você fizer iodo, você vai piorar.
que é que acontece? Quando você faz iodo, ele é radioativo, né? Qual é o objetivo do iodo? Destruir a glândula tiroidiana. Quando isso acontece, você libera antígenos. E ao liberar antígenos, você pode aumentar a síntese do anticorpo, do TRAB. E qual é a causa da oftalmopatia? É o TRAB também. O TRAB, além de se ligar à tireoide e causar o hipertiroidismo, ele também vai se ligar às estruturas retroorbitárias, músculo, tecido adiposo, tecido conjuntivo e fibroblastos, e é ele que vai gerar a oftalmopatia de Graves. Então, se você aumenta o título de TRAB, você piora a oftalmopatia. Então, por isso que o radiodo pode agravar. Então, a principal contraindicação seria realmente a oftalmopatia. Nesse caso, se você precisa de um tratamento definitivo, teria que partir para a cirurgia. No entanto, quando você tem uma oftalmopatia leve, ou se você tem fatores de risco para a oftalmopatia, o paciente não tem ainda oftalmopatia, mas tem fatores de risco, você pode fazer o iodo desde que faça uma profilaxia com corticoide. No primeiro dia do iodo, ou um dia após o iodo, você já inicia ali prednisona e fica fazendo ali por 4 a 6 semanas nesse paciente, geralmente meio miligrama por quilo, geralmente já consegue fazer essa profilaxia. E quais seriam esses fatores de risco? Títulos altos de TRAB, como eu falei, e tabagismo. Então, pacientes que fumam têm que ser orientados a parar de fumar, principalmente se tiver doença de Graves, porque isso pode precipitar a oftalmopatia, né? E pacientes que fumam e têm oftalmopatia costumam ter oftalmopatia mais grave, né? A gente tá com uma paciente agora lá no HC, por exemplo, ela fuma e ela tá com dificuldade, ela já diminuiu, mas ela não conseguiu tirar, ainda é um caso bem grave, que já fez pulsoterapia, já fez dose cumulativa, já passou da dose máxima e ela não melhora, né? E aí o tabagismo ele acaba sendo um fator que agrava bastante esses pacientes. E com relação, falando do iodo, né, com relação a essa questão de radioativo, o paciente precisa ficar isolado? Como é que é essa questão aí da Geralmente dose a do iodo? dose que a gente faz para Graves não precisa, né? Se você faz, geralmente para Graves a gente faz de 10 a 20 mg de iodo e não precisa de isolamento nenhum nesses casos. Também, é radioativo. Aí vem as perguntas, né? Vai aumentar, por exemplo, a chance de outro câncer? Fazer 10 a 20 mg de iodo, você não vai ter um aumento de câncer, nenhum estudo até hoje, e já se usa iodo para doença de Graves há muito tempo, né? Mostrou aumento de câncer nenhum com iodo para Graves. Então, com isso aí você pode tranquilizar o paciente. Outro medo é em relação à esterilidade, né? Infertilidade. Você ter lesão ou testicular ou ovariana. E também isso não tem se mostrado. A gente não vê isso com doses cumulativas de iodo para câncer. Para Graves, que você faz no máximo 20 mg, você não vai ter esse problema também não. Então, efeito colateral do iodo, que pode acontecer, mas principalmente é cialadenite, né? Porque glândula salivar é um outro tecido que também vai captar iodo. Então, você pode ter uma redução da produção de saliva por um tempo. Geralmente, isso é transitório. Em alguns casos, pode realmente ser uma inflamação com dor, com parotidite mesmo, mas anti-inflamatório, espera, geralmente se resolve. Né? E não é comum, né? Não é algo que vai acontecer sempre, que tem que ter medo desse efeito colateral. Então, é geralmente um tratamento muito tranquilo. Em mulheres em idade fértil, tem que ter muito cuidado com gestação. Porque gestação é contraindicação a iodo. Gestação e amamentação é contraindicação a iodo. Então, toda mulher que vai se submeter ao iodo e a mulher em idade fértil, ela tem que fazer um beta, né? Para você descartar gestação. E se ela faz o iodo, metala, que ela só pode engravidar depois de 6 meses. Porque a gente sabe que tem um período que aquele iodo ainda fica rodando ali, no organismo. Então, tem que esperar 6 meses. Mesma coisa para o homem. O homem quer ter filho, né? Só vai poder liberar para ter filho depois de 6 meses do iodo. Que aí também pode passar ali, a questão ali da espermatozoide, aí pode ter iodo e passar para o embrião em formação futuramente. Tem que ter esses cuidados. Falando de gestante também, né? A droga de escolha é o profilturacil, né? Quando você pegar a paciente com hipotireoidismo no primeiro trimestre. Paciente que você precisa tratar, por exemplo, a paciente com doença de Graves engravidou. Ela vinha usando tapazol. Primeiro trimestre, você troca para propiltiuracil. Segundo trimestre, você volta para tapazol. Antigamente, se fazia propiltiuracil numa gravidez toda, né? Para tratar o hipertiroidismo, principalmente doença de Graves na gestação. Mas, depois se viu que a passagem transplacentária
do Propil também existe. Porque se você for comparar o Tapazol com o Propil passa menos. Mas passa também. E aí, o Propil tem um grande problema, que é a hepatotoxicidade. Então, se você passou do período de formação embrionária, você não tem mais risco de alguma malformação congênita com o Tapazol, já está no segundo trimestre, é melhor tirar o Propil, né, para evitar a hepatotoxicidade e fazer o Metimazol. E aí, essa é a recomendação hoje. Propil no primeiro trimestre, Tapazol no restante da gestação. Beleza. E uma dúvida assim, com relação ao segmento, né? Voltando lá para a parte do segmento, quando a gente tratou a paciente, a gente vai precisar o controle com ultrassom. Parece que o doutor Eric caiu aqui. Tá, eu tô aqui. A imagem parou aqui para mim, então pode falando. Mas tá me ouvindo, né? Estou escutando. Agora voltou. Pronto. Tá, o segmento, o ultrassom não precisa, né? Você só vai fazer segmento com ultrassom se o paciente tiver nódulo de tireoide, que você vai precisar seguir, tá? Mas o ultrassom é só para a parte diagnóstica. Você vai seguir esse paciente com a função tireoidiana, principalmente o T4 livre, tá? Quem vai lhe dizer se está tendo resposta ou não ao tratamento é o T4 livre. Por quê? Vamos lembrar aí a parte da fisiologia. E o T4 livre está aumentado, o T4, T3, enfim, está aumentado no paciente com hipertireoidismo. Isso vai gerar níveis de TSH cai. Agora parou o som também. Tá me escutando? Agora voltou a imagem. Agora? Tô ouvindo. Tô escutando agora. Tá. Pronto. O senhor parou na parte da fisiologia aqui para mim. Pronto, vê só. O hormônio tireoidiano está ali inibindo em excesso a produção de TSH pela hipófise, né? Quando você resolve esse problema, normaliza os níveis de T3 e T4, a célula lá produtora de TSH na hipófise ainda está inibida. Ela não se religa de uma hora para outra, não. Ela passou tanto tempo inibida que ela vai demorar para voltar a sintetizar TSH nos níveis normais. Então você não pode querer acompanhar o sucesso do seu tratamento com dosagem de TSH, porque ele pode persistir suprimido por até 1 ano. Isso vai depender do tempo que a paciente ficou hipertireoideia sem tratamento. Então você segue com o T4 livre. Normalizou o T4 livre, essa dose está funcionando. Certo? Aí você pode o tratamento. Se você faz tratamento com iodo, vai seguir com T4 livre, não com TSH. Beleza. Assim, se eu teria alguma outra coisa para acrescentar, teria mais alguma coisa? Porque, assim, pelo que eu tinha anotado aqui, a gente abordou tudo. Tá, se não for me dando liberdade, eu vou... Pode falando. Uma coisa bem assim, que a gente tem visto muito atualmente, para ter cuidado na hora de dosar o hormônio tireoidiano, é com uso de biotina, tá? Então aí, hoje em dia, tá como fazer suplemento. Faz suplemento aqui, faz suplemento ali, suplemento vitamínico. E a biotina, ela simula completamente um hipertireoidismo, sem o paciente ter nada, né? Então, ela altera toda a parte laboratorial. Ela pode dar TSH suprimido, T4 livre alto, T3 alto e o pior, TRAB positivo. Então, você pode fazer um diagnóstico nesse de Graves sem o paciente ter nada. Quando eu vou suspeitar disso? É um paciente com um laboratório completamente alterado e não tem nada. O paciente com um TRAB positivo, T4 livre positivo, ele tem que ter um sinal de hipertireoidismo, né? Dificilmente você vai ter um hipertireoidismo assintomático. Aí, o paciente sem clínica, com uns sintomas muito fugazes, que não convence que você quer hipertireoidismo, pergunte. O paciente, não, eu tô tomando suplemento, só tem vitamina D. Traga esse suplemento, vamos ver se não tem biotina ali. Principalmente se estiver fazendo tratamento para queda de cabelo, né? Você faz biotina. Então tem que ter cuidado com isso, porque altera mesmo, altera muito. Eu tinha visto essa história da biotina, eu não trouxe aqui, assim, porque eu nunca vi ninguém usando biotina. Agora sim, não tenho tanta experiência assim no ambulatório e tudo, então, mas eu tinha visto que o pessoal usa para cabelo, para unha, né? Assim, você não nunca viu, tinha visto, porque a gente não vai atrás de perguntar. A gente não faz. Você usa biotina? Não, a gente pergunta. Né? Até porque geralmente é inócuo. E realmente, assim, não vai
só reforçando, biotina não causa hipertireoidismo. Biotina simula um laboratório compatível com o hipertireoidismo no paciente completamente normal. Tá? Então, você vai perguntar diretamente quando você tem uma função tiroidiana esquisita, assim, que não é compatível com a clínica do paciente. Principalmente quando é hipertireoidismo. Mas também pode causar elevação TSH, queda de T4, ele pode simular qualquer doença tiroidiana. Então, na suspeita, perguntar ao paciente se ele usa ou não. Muitas vezes ele não sabe, ele só está usando suplemento. Ele não sabe que tem biotina ali. Tem que ir atrás ativamente. É mais naquele paciente que a gente tá se pedindo o exame de rotina, assim, né? Sem nenhuma alteração clínica sugestiva, né? Quando pediu, aí veio alterado. Exatamente. Aí não está muito compatível com a clínica do paciente. E aí tem cuidado, né? A biotina não afeta só o hormônio tiroidiano, não. Afeta outros hormônios também. Por exemplo, você pode ter TH na casa do PTH na casa dos milhares. Não sei nada. Então, a culpa é da biotina. O que é que você faz? Pede para o paciente suspender a biotina. Geralmente 3 dias são suficientes. Ele fica 3 dias sem tomar e repete o exame. Ele normaliza tudo. Se foi por causa da biotina, vai vir tudo normal, tudo perfeito. Beleza. Acho que era isso então, né? A gente conversar um pouquinho sobre hipertireoidismo. O pessoal que me assiste aqui, muitos deles são recém-formados ou o pessoal que está para se formar. E aí eu sempre pergunto para os convidados, né, o pessoal, os especialistas, o pessoal que tem mais experiência, qual dica o senhor daria para o pessoal que está começando agora a prática clínica, né? Está começando a atender paciente, está para se formar. Nunca solicita T4 total, por favor, certo? Mais atrapalha do que ajuda, tá? E assim, você vai, em relação ao hipertireoidismo que a gente está falando, você vai solicitar se tiver um quadro clínico compatível. Quadro clínico de hipertireoidismo não é uma coisa tão difícil, é até fácil de suspeitar. E, por favor, dose sempre T4 livre, tá? No hipertireoidismo, lembre de pedir o T3. Para o hipotireoidismo, não precisa de T3, é exame, dinheiro jogado no lixo, tá? E atentar sempre para a clínica, minha gente. O hipotireoidismo realmente é mais difícil, geralmente os pacientes são mais assintomáticos ou têm sintomas muito inespecíficos. Mas o hipertireoidismo, a clínica realmente ajuda muito. Beleza, queria agradecer então mais uma vez a presença do Dr. Eric aqui, né, ter topado conversar um pouquinho com a gente sobre hipertireoidismo. Eu que agradeço. Agradecer a presença de todos vocês que assistiram também. Ju tá mandando um tchauzinho ali, ó, Dr. Eric. Tchau. E até a próxima, boa noite a todos. Obrigado, e domingo a gente tem outra live, então a gente vai decidir ainda o tema. Beleza. Tchau, obrigado. Boa noite, doutor. tchau. Obrigado.